Oi, Kênia, tudo bem? Oi, amor. Obrigada, pessoal, pela audiência. Logo o Rodrigo já deve estar entrando. Hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana. Eu conheci há pouco tempo esse trabalho do Rodrigo, de terapia do movimento. É um conceito totalmente diferente assim, de tudo que eu já vi. Né? Eu conheço muito o Mindfulness, que trabalha muito com a consciência, né? Mas o trabalho da Recreare é muito diferenciado mesmo. Tenho, tenho visto alguns vídeos também, tenho acompanhado o grupo também do Telegram, é bem bacana. Bom, o Rodrigo entrou aqui, vou convidá-lo para entrar para a live. Oi, Rodrigo, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo, boa noite. Boa noite. Bom, primeiramente, boa noite a todos, obrigada pela audiência, pessoal. É, Hoje estou aqui também, quero agradecer ao Rodrigo por estar aqui conosco, para dividir um pouquinho do conhecimento dele, que é muito grande, é muito conteúdo, por tudo que a gente já conversou, né, Rodrigo? Tá me ouvindo, Rodrigo? Tô. Aqui, acho que acabou a bateria do meu microfone. Eu vou colocar no fone com cabo aqui. Ah, tá Mas pode ótimo. falar, Ah, a tá bom? bateria do meu também acabou. Eu acabei pegando o comum. Então, eu vou apresentar o Rodrigo. O Rodrigo, ele é terapeuta do movimento, educador físico. Ele é sócio e co-fundador da Recreare. A Recreare, ela é uma empresa que foi fundada, né, por três educadores físicos que com um novo conceito de terapia que utiliza o movimento dos corpos para formar um indivíduo mais consciente. Então, hoje a gente vai falar sobre a saúde do futuro, né? Como essa terapia do movimento atua no processo de autocura. Rodrigo, então, fala um pouquinho para a gente o que é essa terapia do movimento. Boa noite, Ivan. Tá me ouvindo bem agora? Tô Tá sim. funcionando? Então tá bom. Bem, você explicou uma parte do nosso trabalho, como eu tinha dito para você, tem bastante informação, conhecimento. A gente tende a não aprofundar tanto nessa primeira etapa de transmissão, até para não deixar as pessoas que estão nos escutando confusas, tá? Mas é isso que você falou, né? A gente está promovendo um novo tipo de saúde, né? E na verdade é uma saúde que já existe, que com o tempo ela foi se perdendo ao longo da história, né? Esse tema sobre saúde do futuro foi mais para aguçar a curiosidade das pessoas em tentar realmente saber o que é saúde hoje em dia e qual a nossa visão de trabalho, né? Como você falou, nós adquirimos um certo conhecimento ao longo desses anos e grande parte desse conhecimento veio da nossa professora e nossa mentora Vânia Temporini, e nós temos a missão de passar toda essa informação para as pessoas de uma maneira que seja divertida e leve, né? Porque os casos que a gente atende, geralmente, dentro do trabalho da terapia do movimento, são casos bem sérios, bem graves, e como você consegue transmitir as informações, esse conhecimento de uma forma leve, né? Sim. Então, esse é um desafio que nós abraçamos, né? Com todo respeito, né? Reverenciando sempre os nossos mentores, e a gente tenta sempre transmitir isso de uma maneira bem leve, bem tranquila e divertida, né? Porque o propósito também da Recrear é fazer isso de uma maneira divertida. E quais são os princípios da terapia do movimento? Então, antes de mais nada, eu queria explicar para as pessoas a nossa concepção de movimento, né? Porque muita gente acredita que o movimento ele é apenas algo do físico, né? Uhum. Mas, que nem recentemente, a gente pôs um post na nossa página que fala que o movimento ele abrange todos os aspectos da sua existência. Então, de algo mais bruto, material, até uma coisa mais energética, mais sutil. E
querendo ou não, isso segue um princípio, né, dentro do nosso trabalho, que é um princípio que é da vibração. Então, tudo está em vibração. Por consequência, tudo está em movimento. E você acabar identificando isso no seu físico mesmo, nos seus corpos que você é formado, você acaba tendo uma percepção de algo que vai além da matéria, né? E é isso que a gente explica para as pessoas. O movimento, por ele abranger tudo isso aí, a gente consegue identificar ele no corpo, né? E aí eu vou explicar o que são esses corpos. E aí sim a gente consegue trabalhar com o movimento, né? E esse movimento que abrange todo esse universo aí, um movimento maiúsculo, com ele maiúsculo. E o movimento em minúsculo é aquele movimento físico. E a gente fala para as pessoas que o nosso corpo é dividido em 5 corpos, né? Tem um corpo Já que você físico, falou do movimento, só te interrompendo, essa pergunta eu tinha mais para frente, mas já que você falou um pouquinho do movimento, o movimento, eu vi um vídeo de vocês falando que o movimento é bem diferente do exercício, né? Uhum. Aí eu entendi, eu achei muito interessante. Então, é que muita gente confunde, né? Exatamente. Principalmente nesse momento que a gente está enfrentando de quarentena, pandemia, a gente vê muitas pessoas se exercitando dentro de casa, praticando atividade física. Na nossa linha de pensamento, nossa linha de visão de trabalho, a gente observa que isso prejudica a saúde dos corpos. E quando eu me refiro aos corpos, eu me refiro a esses 5 corpos que eu vou explicar em breve. E o exercício, né, ele é repetitivo, ele é padronizado, você reproduz. E muitas vezes você não sabe por que reproduz. Né? Sim. Então, dentro do nosso trabalho, a gente ensina a pessoa por que ela realiza determinada coisa, determinada atividade. E aí sim ela começa a identificar, dentro do movimento, né, dentro desse movimento grande, o porquê das coisas. Então, a base do nosso trabalho é compreender esse movimento e ensinar as pessoas a entender esse movimento. Sim, entendi. Então fala um pouquinho dos 5 corpos pra gente. Certo. Então, como eu estava dizendo, a Recriare, ela observa todo o aspecto do movimento na sua existência, e a gente tem que entender que se é o todo, né, o movimento está em todo, está em tudo, a gente tem que entender que ele também afeta o nosso corpo. Só que para explicar para as pessoas que não entendem, a gente dividiu o corpo em 5 corpos, tá? Então você tem o corpo físico, né, que é essa coisa material, mais mecânica, da estrutura do seu corpo. Você tem um corpo que ele é orgânico, que é o movimento dos seus órgãos, das vísceras. Você tem um corpo que é o corpo emocional, relacionado ao que você sente de emoção e sentimento. O corpo mental, né, o que os seus pensamentos, como eles se movimentam, como você interage com eles. E o corpo energético, que é um pouco mais sutil, que muitas pessoas podem confundir com o espírito, tá? Mas tá é espírito. Tá? E também eu não quero entrar em questão religiosa, porque não é questão religiosa, Sim, é não tem apenas nada energia. a ver. E energia, nosso corpo é energia pura, né? Se você parar para ver, ele transmite calor, e o calor é uma forma de energia. Então, a gente ensina as pessoas a compreender esses corpos, primeiro compreender também o que é o movimento, para aí sim começar a aprofundar um trabalho dentro da Recriare. Entendi. E como que funciona a consulta de vocês? Eu vi que tem um nome, né? Consulta bioorgânica. Isso. A gente foi aprimorando a nossa visão, tá? E nossa abordagem para começar a identificar o que está em desarmonia nos corpos. E daí a gente acabou construindo essa consulta bioorgânica, que nada mais nada menos que uma anamnese que a gente faz com os nossos alunos que chegam lá, e através do diálogo com eles, a gente começa a identificar as desarmonias que tem nesses corpos, tá? Porque, na verdade, a doença, né, as dores, elas são uma desarmonia entre esses corpos, tá? Entre o corpo físico e o corpo energético.
E nessa consulta bioorgânica, a gente começa a identificar o que está em desarmonia. Qual corpo está deixando de se comunicar com tal corpo, o que está tendo de falha, e aí, através do movimento físico realmente, né, e do movimento também que abrange tudo, a gente começa a orientar e conduzir os nossos alunos ao que ele precisa colocar em prática na vida dele, para ele poder equilibrar esses corpos. Entendi. Eu vi um vídeo, inclusive, de um depoimento de um aluno de vocês que tinha se acidentado, teve uma amputação de uma parte do dedo, do pé, né? Achei muito interessante. Então, vocês também realizam reabilitação, né? Sim, o principal do nosso trabalho é trabalhar com a prevenção. Chega a todos os tipos de casos para nós. Mas a gente sempre bate na tecla da prevenção. E nós vemos isso como a verdadeira saúde. E nós queremos levar a educação física a um outro patamar, realmente. E o que aconteceu nesse caso, né? Por incrível que pareça, a gente tende a achar que tudo que acontece de ruim na nossa vida é algo, tipo, que não serve para nada. Putz, por que isso aconteceu comigo? E dentro do nosso trabalho, a gente ensina para as pessoas que isso aconteceu para um aprendizado. Né? Então, no caso desse aluno que passou por nós, antes de ele chegar para nós, ele já tinha amputado uma parte da falange do dedão, né? E durante o trabalho terapêutico que a gente realizou com ele estava totalmente desanimado, ele estava triste. E durante o trabalho e o processo que a gente fez com ele, ele começou a adquirir mais energia, mais vontade em fazer as coisas na vida dele. E o pé acabou servindo como uma desculpa para ele não realizar as coisas na vida dele, né? Inclusive, eu peço até licença para estar explicando o caso dele, até a gente tem esse respeito com os nossos alunos, de tipo, não ficar tentando divulgar muito, mas, de fato, depois que ele passou por processo, ele foi ver que não importa tipo, o que ele perdeu, mas o que ele ganhou após isso, né? E foi um caso bem legal, tanto que eu lembro que uma das últimas sessões dele, ele estava pisando mais firme no chão com o pé que estava com o dedo amputado. Olha que entendeu? Bacana. A gente fez, exatamente, a gente fez uma organização estrutural nele, né? Mas também foi todo um trabalho de mudança de comportamento, pensamento, e é isso que eu falo dos corpos. Então a gente atua nesses 5 corpos, organizando cada corpo com nossa abordagem, com as nossas bases de trabalho, que a nossa base de trabalho está fundamentada no tecido miofascial, na medicina oriental e no perfil comportamental, no comportamento humano. E aí, através desse trabalho, a gente conseguiu organizar esses 5 corpos e ele conseguiu ter mais autonomia para viver a vida dele. Porque depois ele não voltou mais para nossas mãos. E é isso que a gente busca desse trabalho, que cada pessoa adquira um autoconhecimento e consiga caminhar por si só, né? Sem nada. Sim, entendi. E nós tivemos até uma conversa antes, na semana passada, sobre a terapia, né, do movimento, e aí eu até comentei com você que eu sofro de insônia, tudo mais, aí você me deu uma aula, né, na verdade você foi meu terapeuta por telefone, e foi muito interessante, porque você estava me explicando, né, os motivos que podem ter causado, né, eu achei muito interessante. Então, como que a fáscia, eu queria entender um pouco mais, como que a fáscia interfere na questão emocional? Tá. Fala então, um pouquinho assim, pra gente o que é essa fáscia. Eu acredito que você também já deva saber um pouco sobre a fácia, né? Sim, por ser da área da saúde, sim. Até a questão do ácido hialurônico, né, para o tecido facial. Enfim, a fáscia é um tecido que ela permeia todos os nossos corpos, desde uma camada mais... na verdade, ela integra todos os corpos, mas ela permeia desde o nosso tecido
da pele até o tecido mais profundo, que é o osso, e ela passa pelos órgãos, pelas vísceras, enfim. É um tecido que permeia todo o nosso corpo e ele integra também esses outros corpos. E a fáscia, quando a gente nasce, ela tem a capacidade de absorver tudo que a gente vive, toda a informação, todos os pensamentos, ele fica armazenado nesse HD que a gente chama de fáscia. E o que acontece, né? Por exemplo, se em determinado momento da sua vida você teve um trauma na sua infância, né? E isso aí ficou armazenado no tecido. E você não sabe dizer por que hoje em dia você sofre com insônia. Vou pegar o seu caso, tá? Aham. Pode ter sido que em algum momento, quando você era criança, você sofreu esse trauma e esse trauma ficou armazenado lá. E o que você precisa fazer para acessar? Muitas vezes você precisa reviver aquele trauma de alguma forma, né? Ou trazer ele para a sua consciência para poder trabalhar. Sim. Isso é um ponto que a gente faz bastante também dentro da Recriare, porque todas as informações são guardadas, esse HD, que é a fáscia. Rodrigo? Sumiu a sua imagem para mim. E não tô te ouvindo. Agora tô. Não? Agora voltou. Tá. Então, assim, ó, todo esse HD, que é a fáscia, ele armazena as informações, fica guardado muitas coisas no seu inconsciente. Sim. E lembrando que 5% do que nós vivemos hoje em dia é consciente, o resto está no seu inconsciente. Então, se você não consegue identificar a causa do porquê você sofria ou sofre de ansiedade, você vai ter que voltar a acessar no seu inconsciente. E está guardada nessa fáscia. Sim. Então, através do trabalho terapêutico, aí tem várias formas de poder acessar isso, a gente consegue trazer isso para o consciente e trabalhar pelo movimento. Tá? Entendi. E, assim, o movimento, ele pode ser, a gente brinca que a linguagem do corpo é uma linguagem universal, porque você pode estar em qualquer lugar do mundo, a forma como você se expressa diz muito sobre você, entendeu? Sim. E você pode dominar todos os idiomas, mas se você não conseguir se comunicar com a linguagem corporal, fica difícil. E justamente o seu inconsciente, ele age pela expressão corporal. Então, muitas vezes você fala não, mas seu corpo está dizendo sim. Sim. Porque é inconsciente, entendeu? E aí a gente pode pegar vários casos. Quantas pessoas, né, gesticulam, se expressam pelo corpo e não percebe, Sim. tá? Por isso também nosso trabalho é inteiro em cima da percepção do movimento. E elas passam a perceber isso aí em coisas sutis do dia a dia dela. Então o corpo, ele passa sinais que você não percebe para você, e você tem que trazer para o consciente, cada vez mais conscientizar isso aí. Entendeu? É que muitas vezes eu acho que todo mundo passa por isso, né? A gente, na correria do dia a dia, a gente vai se atropelando e vivendo no automático, né? Fazendo tudo automaticamente, sem prestar atenção no que a gente está fazendo, muitas vezes no que a gente está falando, né? Nos pensamentos que nos assolam, né? Que chegam para a gente, pensamentos nem sempre tão bons, né? Então a gente fica naquele automático, sem aquela consciência, e muitas vezes a gente não está presente naquele momento, não está sentindo o que está acontecendo. Muitas vezes você está comendo alguma coisa, não está nem sentindo o sabor da comida, porque você está pensando em outra, ou está olhando o celular, ou está vendo a televisão, né? Eu gosto muito do Mindfulness, que eu tenho meu amigo lá, o Marcelo Shermack, que sempre ministra os cursos na farmácia. Então ele fala muito disso, né? Então é muito interessante para você trazer a consciência mesmo para o momento, para o presente. É exatamente isso. Mas como trazer a consciência para as pessoas que não querem consciência, né? Justamente, eu vejo que o tema dessa live quer propor isso, né? Se as pessoas hoje querem estar saudáveis, elas têm que começar a trabalhar esse desenvolvimento humano.
Então, se você quer trabalhar esse desenvolvimento humano para ter saúde, você vai precisar se conhecer. Uhum. Para me conhecer, eu tenho que me perceber. Sim. A partir do momento que eu me permito a perceber mais os meus corpos, a sentir mais os meus corpos, eu vou acalmar também, eu vou dar uma quietude para minha mente. Sim. Entendeu? E esse corpo mental, ele é complexo, né? A gente acredita que, nossa, minha mente, né? Eu vou falar sobre que mente é uma coisa e cérebro é outra, mas quando eu vou falar de mente, são os pensamentos, mas de onde vêm os pensamentos? Né? Uhum. Onde está a mente? E a mente não é daqui, existe uma mente superior e uma mente inferior. E no nosso trabalho, quando a gente vai conduzir todas as explicações, a gente utiliza várias técnicas e também a gente utiliza vários outros conhecimentos, né? Outras matérias. E a gente acaba aprofundando dentro da descoberta do que é ser um indivíduo na sua totalidade. E isso leva tempo, entendeu? Sim, eu Porque muitas imagino. pessoas... É como uma terapia com um psicólogo, né? Que também você leva tempo para se autoconhecer, né? Uhum. É diferente que a gente fala bastante, diferente do psicólogo, o que nós promovemos lá, além do diálogo do terapeuta com o aluno, a gente quer promover, antes de mais nada, o diálogo interno, Uhum. que são as suas reflexões, como você vai lidar com seus pensamentos, a maneira como você vai sentir, isso já é um baita diálogo. E isso é fundamental dentro do processo de autoconhecimento. Questionar sobre as coisas é fundamental. Só assim você vai começar a ter profundidade naquilo que você quer saber sobre quem é você. Eu acho que Sim. é a pergunta que assombra todo mundo, né? O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito? Quem sou eu, né? Sim. Para onde vou, né? Se é que vou. Então, eu vejo que muitas pessoas ficam perdidas, ficam assustadas com isso e tem que saber lidar com as emoções, porque o medo, quando você não tem as respostas, gera medo em você, e a partir de você começar a identificar isso dentro de você, você começa a encontrar as respostas, né? O inconsciente está tudo lá, todas as respostas que você precisa estão no seu inconsciente. Para você acessar, você tem que mergulhar fundo. E é isso que também está proporcionando dentro do trabalho da terapia do movimento. Sim, sim. E vocês trabalham também com meditação, com a prática de meditação? A meditação, ela é uma prática, dentro de outras práticas, para você se conhecer. É como eu conversei outro dia com você, né? Por simples acaso, mas muitas pessoas meditam, né? Todos os dias elas meditam, só que não sabem que meditaram. Aham. Lembra do inconsciente? Sim, eu falei que eu tenho dificuldade porque eu falo que na minha cabeça tem muito barulho, né? Então eu não consigo me concentrar. Eu já tentei várias vezes, tento, mas é difícil, eu acho difícil. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande, né, na meditação. Sim, então, mas é o que a gente fala, é prática. A Uhum. partir do momento que você se permite a praticar, por mais curto que seja o tempo, o período da sua prática, você já está começando a pôr uma ação, uma intenção nisso. E aí você vai ver que vai melhorando. Hoje é 30 segundos, amanhã pode ser 1 minuto. Recentemente a gente fez uma live falando sobre a prática meditativa, né, e os benefícios dela. Uhum. E você pode ter certeza, muitas pessoas meditam no trânsito. Olha só que Simplesmente elas acabam interessante. ligando a frequência cerebral e acabam meditando. Uhum. E para você acessar esse estado de meditação, por frequência. Você pode sintonizar uma música lá, abaixar um pouco sua frequência e você já está meditando. É que a gente tem uma concepção de que para meditar você está sentadinho lá, com os dedos lá, O com o Lucas bracinho cruzado. Possetti falou aqui que quando alguém fala esvazia sua mente, dá vontade de gritar. Mas eu também, eu não consigo. Como assim esvaziar a mente, gente? Eu tenho tanta coisa na cabeça. E no dia a dia corrido, assim, até você realmente começar a se acalmar, eu acho complicado. E até para mim, eu falo que eu tenho dificuldade até em ler um livro em um lugar barulhento, porque eu não consigo me concentrar. Imagina meditar, né? Então, a gente fala Mas é a bastante prática, realmente, né? da prática, né?
E a gente também fala bastante para os alunos que isso é uma prática, querendo ou não, uma das práticas que vai proporcionar também esse diálogo interno é o silêncio. E a Aham. dificuldade que as pessoas têm em ficar em silêncio. Se você for ver o momento que nós estamos enfrentando hoje com esse isolamento, né, por conta da pandemia, quantas pessoas conseguem ficar paradas, quietas, para se perceber, né, fazer uma Uhum. pausa no seu dia a dia, para poder sentir um pouquinho mais as suas emoções, os seus pensamentos, e tentar falar, putz, por que eu penso tanto nisso? Por que eu sinto tanto isso? Né? Sim, eu E acho que essa quarentena está nos mostrando muita coisa, está fazendo com que a gente se conheça um pouco mais, né? Como que a gente lida com isso, como que a gente lida com a família também, né? Com os filhos, eu acho que está fazendo a gente repensar muita coisa. Eu não tenho ficado em casa, porque na farmácia não fecha, né? Produto essencial, medicação. Então, tenho trabalhado todos os dias, tenho alternado os dias que eu vou para a farmácia. Mas eu vejo, tenho muitas amigas que estão em quarentena em casa, ou trabalhando home office, ou realmente estão de férias, né, afastadas mesmo e em casa. Então, assim, eu vejo a dificuldade em se relacionar também com as pessoas, né, de casa, e porque realmente a convivência não é fácil, e o fato de quem mora sozinho, estar sozinho, ficar muito tempo sozinho, sentir essa necessidade sempre de ter outra pessoa, não suportar muitas vezes ficar consigo mesmo, né? Então eu tenho uhum. visto muito disso. Então muitos deprimem, outros têm crise de ansiedade. Então é como lidar com isso, né? Exatamente. É uma coisa que a gente fala bastante também dentro da Recriare, né? E como você falou, somos em três lá, tem eu, o Rodolfo e o Bruno. A gente comenta que essa dificuldade em lidar com essas questões emocionais vem de uma inteligência emocional, né, principalmente da inteligência intrapessoal e interpessoal, tá? E como nós trabalhamos essa inteligência, né? Isso deveria ser trabalhado desde a base, desde a infância. A Uhum. forma como nós lidamos com as nossas emoções internamente e a forma de lidar com o outro, né? O espaço do outro. Sim. E hoje isso a gente vê que é uma grande doença da sociedade. Por que é difícil me relacionar com a outra pessoa? Porque eu não me conheço. A partir do momento que eu me conheço, tudo vai ficar mais fácil para que eu possa me relacionar com o outro. E se eu for abrir esse tema para outras coisas, é porque eu não tenho um bom relacionamento, porque eu não caso, porque eu não namoro ninguém, porque eu tenho dificuldades em ficar num trabalho, entendeu? Aí dá para falar N coisas, mas é justamente nessa questão da, da inteligência emocional, tanto intrapessoal quanto interpessoal, é que a maioria das pessoas não tem compreensão, é o corpo emocional. E aí lá no trabalho, depois de fazer toda essa consulta bioorgânica, a gente fala, ó, então vamos abordar dessa forma, será que você entende realmente o que você sente, Uhum. as emoções? Porque tudo, lembra, antes de mais nada, nós somos impulsionados, né? Nosso corpo tende a ter uma pulsão que é emocional, é visceral, certo? Antes Sim. de a gente intelectualizar tudo. Então a gente tem que primeiro compreender essas emoções e sentimentos para poder falar, putz, olha, é por isso que eu penso dessa forma. Uhum. E isso tem que ser abordado desde a base, desde a infância. Entendeu? Porque aquela criança lá ficou brava com outra porque pegou brinquedo. Um exemplo, sabe, besta. Mas será que os pais conseguiram ensinar isso? Será que os pais conseguiram transmitir a segurança para o filho? Né? Sim. E também tem na maneira como a gente vive no mundo, né? A gente está num mundo materialista, num mundo que é puramente visual, né? A gente julga já tudo antes de perguntar, Sim. né? Inclusive, a pergunta que você fez, a diferença entre exercício e movimento, é justamente isso, né? As pessoas tendem a se exercitar e a praticar atividade física sem saber o porquê, Sim. né? Eu vi também um vídeo de vocês, muito interessante também, era um vídeo ou era um post, eu não me lembro, sobre a diferença entre postura e estrutura, né? Não, Achei muito é, interessante também.
Aí você falou que tem pessoas que têm uma postura mais altiva, né? Outras nem tanto. Aí também eu acho que envolve um pouco a segurança ou a insegurança também dessa pessoa. Então, isso bate com a postura da pessoa, né? E muitos profissionais confundem isso aí, por quê, né? A estrutura é tudo aquilo que vai ser gerado no seu corpo físico, né? A estrutura. Como o osso ele vai estar lá, todo alinhadinho com o seu corpo, por que ele está assim? Isso é reflexo de um comportamento, de uma postura que você tem. A postura está relacionada com o comportamento, está relacionada com suas emoções, seu temperamento e seus sentimentos. Inclusive, isso é um tema até de um workshop nosso. E, enfim, aí que acontece? Essa postura, ela acaba ocorrendo derivado do seu comportamento. Então, se a Vanessa ela tem um comportamento mais introspectivo com as coisas ao redor dela, é um comportamento de uma pessoa que ela não tem tanta ação, como vai ser a postura dela? A postura dela vai ser de ser mais inibida. Então você não vai atacar a outra pessoa, você vai se fechar, você vai tomar mais cuidado. E isso é a sua postura. O que isso afeta na sua estrutura? Muitas coisas. A sua estrutura vai ser mais encurvada. Sim. Entendeu? E a gente tende a achar que, nossa, a postura daquela pessoa está errada. Não existe postura errada. Postura é a ação que você dá, que você toma para determinada coisa. A sua estrutura, ela vai tomar uma forma de acordo com a sua postura. Entendi. Aquela estrutura de uma pessoa aqui, né? A gente pegar o nosso presidente, ele tem uma estrutura aqui, né? Sim. Sempre o peitoral aberto. Peitoral aberto, né? Qual a postura dele? A postura dele é de uma pessoa rígida, autoritária. Sim, agressiva. Agressiva, né? Entendeu? Então, essa leitura a gente vai fazendo e o reflexo na estrutura. Aí o reflexo na estrutura são várias. Sim. E que isso pode gerar de problemas no corpo físico, né, e nos demais corpos, são vários, são N's. Só que onde está a causa? A gente tem que descobrir a causa, sempre. Sim, senão realmente... agora a gente vai entrar um pouquinho também para falar de dores, né? Já que você vai falar que a estrutura é toda modificada, né? Pode gerar vários processos assim, complicados para a pessoa. Dependendo da postura que ela tem, ela pode ter dores nas costas, ela pode ter dores no joelho e várias coisas. Então vamos entrar na parte de dores agora. Como são tratadas as dores na Recreare, com a terapia do movimento? Tá. Então vamos lá, tem uma cortada aqui, você perguntou como são tratadas as dores na Recreare, né? Tá. Isso. Como a gente estava falando da postura, né, que vai influenciar na estrutura. Então, que pode trazer vários processos inflamatórios para essa pessoa, né? Sim, exatamente. Então, vamos lá. Lembrando que quando a gente vai atuar nos 5 corpos, né, e o corpo energético ele é desmembrado em mais alguns corpos, mas a gente não vai aprofundar tanto nisso, mas isso é uma via de mão dupla. Então, a gente vai do corpo energético, do corpo estrutural, vai alinhando tudo até alinhar os 5 corpos. Mas, enfim, para chegar uma dor no físico, uma estrutura, quer dizer que já tem, os outros corpos que são mais sutis, já foi baqueado há um bom tempo. Sim. E como nós não estamos perceptíveis ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa vida, há esses sinais que os corpos dão, isso vai somatizando no corpo físico, na estrutura, tá bom? O que a gente faz? Lembra que a face armazena todas essas informações? Sim. E através da consulta bioorgânica a gente vai identificar a causa do porquê dessa estrutura, e aí a gente começa o quê? A manipular o tecido. A gente pode manipular esse tecido miofascial por toque, que é a liberação miofascial, e a gente trabalha pela manipulação e também pelo movimento. A gente sempre orienta que é melhor liberar esse tecido pelo movimento, porque através do movimento você também já gera uma percepção e aguça mais os sentidos dos nossos alunos a sentir mais esse movimento também. Nossa, agora que eu sei fazer esse movimento, eu posso me tratar sozinho. Sim, ele pode fazer sozinho, não fica dependente de um tratamento de um profissional, né? Sim. Muito bacana.
Eu vi que alguém falou sobre condromalácia, né? Isso, o Lucas Possetti perguntou aqui se dá para trabalhar com a condromalácia tipo 1 e tipo 2. Eu também tenho, viu, Lucas? Eu tenho tipo 4, grau 4 no joelho esquerdo. Primeiramente, a gente pergunta para os alunos o grau que está esse tipo de patologia, e também a gente vai observar se ele já fez algum tipo de cirurgia. Se não fez, tranquilo, né? Mas como a gente vai fazer isso aí? A gente orienta o aluno se ele estiver sentindo muita dor, ele passa por um trabalho de liberação facial imediatamente. Isso alivia muito as dores se ele estiver sentindo muita dor. E primeira coisa, ver se é algo que é agudo ou crônico, mas geralmente é crônico, não tem como. Uhum. E aí, pelo movimento, a gente consegue o quê? Ganhando espaço, porque há uma discussão muito grande dentro da educação física se a gente fortalece ou se a gente libera, entendeu? Sim. E como a gente vai explicar isso para as pessoas, né? O nosso corpo, a nossa estrutura física, ela já recebe uma força enorme ao longo da vida, que é a força da gravidade, entendeu? E essa força, no passar do tempo, vai desgastando todas as articulações que a gente tem. Sim. Então a gente precisa cada vez mais ganhar espaço. Uhum. Então é preferível a gente ganhar esse espaço. Nossa coluna que o diga, né? A coluna, sim. Né? E tem outras coisas que influenciam a coluna, né? A posição do pé influencia muito para que a gente sinta dor nas costas. Exatamente. Tanto que a gente explica, que quando a gente vai explicar o trabalho aprofundado, a gente começa a mergulhar tanto, aprofundar tanto, que aí sim dá para as pessoas entenderem na prática como funciona, né? Sim. E o pé é fundamental dentro do nosso trabalho. A pisada, né? Se você usa muito salto ou não usa. Sim, sim. Influencia. E só concluindo essa parte das dores, como a gente faz, tudo através da consulta bioorgânica. Cada caso é um caso. Sim. Porque você pode ter o mesmo problema de condromalácia que o nosso ouvinte falou, só que como elas aconteceram foram completamente diferentes. Entendi. Entendeu? E aí sim, a sua história de vida vai influenciar para que a nossa abordagem, a nossa condução também seja diferente. Será que no seu caso foi, na questão do corpo emocional, e no dele foi um acidente por repetição do corpo físico? Né? Isso que a gente também fala muito do exercício. No exercício a gente trabalha tanta repetição, tanta reprodução de padrão de movimento, que a gente não percebe e acaba desgastando o corpo sem precisar. Entendeu? E tem só um ponto que também eu ia falar sobre o exercício e o movimento. Nessa quarentena, muitas pessoas estão praticando exercício dentro de casa, e eu só queria alertar a maioria das pessoas que isso pode ser prejudicial ao corpo emocional, tá? Então é só um alerta. Por quê, Rodrigo? Seria mais um fator de estresse para o momento que a gente já está vivendo, que já é estressante? Exatamente. Como, vamos imaginar que nós somos pequenos ratos dentro de uma ratoeira não, dentro da sua casinha, né? E estamos dentro daquela rodinha girando, girando, girando para emagrecer ou se sentir bem, mas isso a longo prazo, né, vai aumentar o nível de ansiedade e estresse, tá, desse corpo emocional, e principalmente vai afetar seu corpo orgânico. Então você pode ter certeza, tá? Ainda mais seguindo um pouco da medicina oriental. Muitas pessoas no verão vão estar com problemas inflamatórios em articulações do verão. Certeza, tá? Por causa desse estresse. Por causa desse estresse e dessa prática de exercício constante, de padrão de repetição e reprodução de movimento, né? Se você for ver, e a gente como educador físico está cansado de ver as pessoas e outros profissionais passando agachamento, abdominal, dentro de um ambiente fechado, onde você não está fazendo mais nada além de ficar dentro de casa. Sim. E por incrível que pareça, gente, fica dentro de casa, tá? Isso é sério, tá? Tentem saber lidar mais com o seu interior. E se vocês quiserem saber como faz para saber lidar no final aqui dessa live, eu posso orientar vocês a participarem de um grupo do Telegram, tá?
a Recreare Sim. disponibiliza práticas para vocês realizarem nesse momento. Sim, tem um conteúdo bem bacana, bem interessante. Rodrigo me colocou lá faz um mês, né? Bacana. E, Rodrigo, sobre as dores, então, da coluna, né? Você, e outras dores, como vocês trabalham esses movimentos? Vocês utilizam algum aparelho ou é movimento do próprio corpo? Que equipamentos vocês costumam utilizar? Então, a gente brinca bastante quando a gente conversa com os alunos que o nosso trabalho é barato, né? Uhum. Você não precisa ter equipamento, não precisa gastar dinheiro com o material, a sua própria ferramenta, o seu corpo. Sim. Então, o que a gente ensina as pessoas a perceber como utilizar essa ferramenta que é o corpo humano de uma forma inteligente. E assim, consciente, né? Consciente. A consciência é uma parte, assim, já depois de todo um trabalho de percepção e do sentir. Aí vai gerar um ser um pouco mais consciente Ah, daquilo que você entendi. está fazendo. Entendeu? Até porque, né, as pessoas praticam exercício e treinam, não é simplesmente por saúde. Se a gente está falando sobre saúde, a gente tem que deixar claro que o movimento é saúde e o exercício não é saudável, né? Uhum. Porque você não faz exercício ou treino simplesmente pela saúde, mas faz pela estética. E você vai estar Sim. mentindo se você estiver falando ao contrário. Sim. Tá? Eu Você sempre me que perguntou trabalhei, semana passada por que que eu treinava, né? Eu falei para ficar grande, né? tá grande, né? Tem uma questão do ego aí, o E minúsculo, que, querendo ou não, é importante ser trabalhado, tá? Mas o mais importante é o como você vai trabalhar. Muitas pessoas falam, nossa, mas eu vou ter resultados estéticos dentro desse trabalho terapêutico? Ele é consequência. Vai Sim. ter. Uhum. Eu estou há anos sem praticar musculação, eu não estou gordo, estou com um corpo bom até, perdi muita massa muscular da forma como eu tinha anteriormente, mas eu estou super bem. Faz anos que eu também não fico doente, né, e isso deve, e a gente tem que chamar a atenção das pessoas para isso, que as práticas de exercício muitas vezes pode adoecer elas, né? Porque, eu quero ficar com um corpo legal, bonito, tá, mas eu vou lá, no pain, no gain, treino até me acabar, então Uhum. que quais Faço consequências algumas lesões, né? você quer ganhar massa muscular, isso gera uma lesão no músculo. Uhum. Lesão no músculo, você vai ter que fazer reparação de tecido. E Sim. aí vai demandar mais energia. Só que quando no seu dia a dia você está se alimentando bem, tendo pensamentos bons, Uhum. cuidando das questões emocionais e sentimentais, dores que interferem para você ter alguma lesão, alguma dor. Entendeu? E como nós vamos detectar isso? Pela consulta bioorgânica. E aí é uma conversa, é um processo que demora. Uhum. Mas em 10 sessões dentro do trabalho da Recreário, nós estamos coletando muitos resultados, muitos. Ah, com 10 sessões. E vocês recomendam, eu acredito que depende de cada caso, né? Mas vocês recomendam uma sessão por semana? De qual a frequência dessas sessões? Geralmente a gente recomenda que os alunos façam uma vez por semana. Mas aí Certo. também fica a critério. Tem Uhum. alunos que preferem 15 dias, porque sempre no nosso trabalho a gente passa o movimento que ele está precisando, Entendi. né? O que é, o que ele precisa. E aí, através desse movimento, ele vai praticando na casa dele. Entendi. Uhum. E, O aluno acaba ficando autossuficiente, né? Não fica dependente nem de medicação, nem do profissional, né? uhum, é exatamente isso. A gente fala que um dos pontos mais importantes para recriar é fazer a integração do aluno, integrar ele nesses 5 corpos e ele ter consciência, né, desses 5 corpos. E quando a gente faz isso, a gente também está promovendo uma sociedade mais saudável, né? Tem uma frase que a gente fala que a integração pessoal é a cura social. Uhum. E essa frase é muito forte para nós. Então, quando nós vamos abordar um trabalho terapêutico com o aluno, nós temos o devido cuidado de passar a informação, o conhecimento para ele
sem que ele se perca, sem que ele se prejudique com isso, né? Porque muita gente quer conhecimento, né? Sim. Conhecimento está aí, muitas pessoas querem. Mas como lidar com o conhecimento? E o que fazer com esse conhecimento, né? Como aplicar. E uma pergunta, como que atua esse trabalho no emagrecimento? Tá. Vamos lá. Então, lembra que eu comentei que a desarmonia nesses 5 corpos, ele gera problemas no corpo físico. Isso Sim. sempre vai afetar o corpo físico. E muitas pessoas tendem a achar que elas estão, gordinhas, estão com sobrepeso, mas, de novo, qual corpo está sofrendo uma desarmonia? E por que ele está sofrendo essa desarmonia? Muitas pessoas têm acúmulo de lixo emocional em uma determinada parte do corpo. Como que ela vai perder isso? Não é correndo na esteira, não é fazendo 500 abdominais, entendeu? Ela vai ter que identificar a causa desse problema, e aí existem N trabalhos terapêuticos, tá? Para poder descobrir, e aí sim ela vai começar a trabalhar isso para começar a perder, né? Tanto que se você for ver, muitas pessoas fazem cirurgia bariátrica, faz lipoaspiração e voltam a engordar. Por quê? Sim. Porque não solucionou aquele problema. É problema interno mesmo, né? Problema interno. É de outro corpo. Sim. Só que ela quer resolver no corpo físico. Entendeu? Aí não tem solução. Tá no corpo mental. Tá, beleza. Como que eu vou abordar isso? Será que eu não tenho que mudar o meu pensamento para gerar um benefício maior no corpo físico? Sim. E aí, o emagrecimento ele é uma consequência de todo um processo. Como que você vai querer emagrecer com dor no joelho? Um exemplo. Sim. Entendeu? Não é melhor dar uma acalmada nessa dor no joelho para ver o porquê que você está com essas dores, da onde vem, e aí sim você vai conseguir fazer meio que um detox, a gente chama de detox dentro da Recreare, que é o mais consciente. Entendi. Vocês costumam associar também outras terapias com a terapia do movimento? Sim. Existem outras técnicas, né? Inclusive a medicina oriental, né? A medicina tradicional chinesa é uma técnica, é um trabalho terapêutico também. Vocês trabalham na medicina chinesa muito com as temperaturas também, né? O frio, o quente. Tem isso aí também. Que os elementos, eles vão abordar muitas coisas, né? Nem dá para aprofundar tanto agora, mas tem relacionado com sabor, com os sentimentos que eu tenho. Cada elemento rege uma emoção, rege um tecido do corpo. Cada elemento gosta de um tipo de movimento. Então, dentro do trabalho, a gente fala, esse elemento está a excesso, esse está estagnado, esse está em falta. Como nós vamos trabalhar pelo movimento para conseguir equilibrar esses elementos, que vai acabar atuando no seu corpo orgânico e no seu corpo emocional, tá? E aí também a gente vai descobrindo esse equilíbrio. Então tem várias, tem aromaterapia, tem reiki, tem Rolfing, que trabalha com a liberação do facial. Não está me vindo na cabeça o resto, mas tem várias técnicas terapêuticas dentro do trabalho, entendeu? Sim. E o principal também é que as matérias que a gente tem, psicologia dentro do nosso trabalho está envolvida uma psicologia, está envolvida a física quântica, a química, a filosofia, não sei se eu já falei. Então a gente amarra tudo isso para poder conversar com nossos alunos, entendeu? E mergulhar nesse universo infinito que é o ser humano, entendeu? Daí a gente acaba amarrando, encaixando as peças do quebra-cabeça para identificar, olha, você funciona dessa forma. Então, você agora descobriu o movimento que cura você. Continua trabalhando ele e vai ter sua vida tranquila. Então, a autonomia é a parte final do nosso trabalho. Não, eu acho muito bacana porque vocês vão encontrando a causa, né? E é muito interessante, porque a gente está muito acostumado com a medicina de sintomas. Eu falei até em outra live, outro dia, que a gente estava falando de ozonioterapia, para tratar a causa. A gente está acostumado a tomar um medicamento para cada sintoma.
né? Sempre. E muitas vezes a gente toma como esse processo de dores, né? Dor na coluna, dor no joelho, você vai lá, toma um medicamento, passa a dor, o problema continua ali. Você vai ao médico, mesma coisa, e aquele tratamento fica, você passa a tomar um monte de anti-inflamatórios que vão te prejudicar em outras coisas, né? E você não tem a cura daquilo indo na causa, né? Na raiz desse problema. Então é complicado. Eu sei, eu sofro também de dor na coluna, então de vez em quando a dor aparece, né? Ela vai e volta. Eu acho que muitos daqui sofrem com esses problemas também. Então achei muito interessante esse tema. O trabalho de vocês é muito bacana, é bem inovador mesmo. Eu não conhecia, tá? Eu conheci um pouco dessa questão da consciência, mas na terapia do movimento, no movimento, na educação física, eu não conhecia. Então, achei bacana, vou querer testar também. Se alguém quiser, pessoal, siga a Recreare, é muito bacana o trabalho deles. Assistam os vídeos, tem muitas explicações interessantes, bem inovador mesmo. E peçam para entrar nesse grupo do Telegram, principalmente nessa quarentena, em que vocês vão ter aulas de alguns movimentos, tem algumas coisas de meditação também, para relaxamento, alongamento, é muito interessante. Tá bom? Obrigada, Rodrigo. Obrigada pela live. Posso só falar um Claro, negócio? fica à vontade. Como a Van falou aqui, tem esse grupo do Telegram, então quem quiser é só entrar na nossa página da Recriar, a gente encaminha o link, é um grupo onde você vai ter práticas para realizar dentro da sua casa, de movimento. O grupo é gratuito e a gente está lançando um programa para quem sente dores na coluna, que é o Coluna em Dia. Quem quiser saber mais sobre esse programa também acessa, a gente esclarece qualquer dúvida que precisa ser esclarecida. E nós temos hoje um serviço que a gente já tinha dentro da clínica Adonis, né? Que são as aulas de movimentos da Recreare, são baseadas nos elementos da medicina chinesa, e essas aulas são online, elas acontecem de terça e quinta-feira. Então, quem quiser também saber mais sobre como funcionam essas práticas de movimento, é só mandar uma mensagem para nós que a gente esclarece também. Como eu tinha dito para você, o nosso trabalho ele abrange muita coisa, ele é complexo. Uhum. E se quiser saber mais profundo do que a gente faz, como nós fazemos o que a gente fala que trabalha, manda uma mensagem para nós que a gente conversa, pessoal, tá bom? Tá certo. E, vai lá fazer o trabalho, pelo amor de Deus, viu? Eu vou, prometo. Estou precisando, inclusive. Então, tá bom. Pessoal, obrigada pela audiência. E obrigada, Rodrigo, por ter feito essa live com a gente. Logo, logo a gente aborda também um outro assunto mais aprofundado, tá bom? Então, boa noite a todos. Tchau, tchau, Rodrigo. Obrigado, Ivan. Boa noite, Beijo, tchau, tchau.